Fala pessoal da terceira série, tudo bem? Professor Vini aqui com vocês mais uma vez. Galerinha, a aula de hoje vai ser uma aula bem tranquila, bem de boa. Vou fazer uma revisão para a prova de vocês, tá? Como eu já havia falado em aulas passadas. Então nós vamos dar uma retomada em tudo que a gente viu até agora. A prova de vocês vai cair apenas sobre a primeira fase do modernismo, tá? E tudo que a gente estudou. Então vai ser bem de boa, bem tranquila, uma retomada daqueles principais pontos que vocês devem guardar, que vocês devem registrar aí, beleza? Então vamos lá, galerinha. O modernismo, tá? Nessa primeira fase do modernismo que a gente estudou aí, que a gente viu dos seus autores, a gente tem que guardar algumas coisinhas que são bem importantes. Como toda literatura, vocês sabem, história, filosofia andam juntos com literatura, tá? Então a gente tem que entender muito bem o contexto histórico, tá? Para a gente ter aquela referência do que os autores pensavam, né? Do que os autores produziam. Então, nesse momento, a gente tem as vanguardas europeias que estão influenciando bruscamente os pensamentos dos autores brasileiros, né? A gente já via isso no pré-modernismo, quando eu falei com vocês, lá no Manuel Bandeira, Lima Barreto, a gente já via uma certa influência, né? Por isso pré-modernista, eles já estavam começando a ter esses interesses, e concretiza-se, né, na Semana de Arte Moderna, muito importante guardar isso, que é a semana de 1922, onde a gente tem basicamente uma revolução artística não só na parte literária, mas também na pintura, entre outros âmbitos artísticos também, tá? Então a Semana de Arte Moderna é marcante, temos que guardar isso junto às influências das vanguardas europeias, ok? E esse modernismo que surge, ele vem num contexto histórico bem conturbado, né, da nossa nação, porque nós vamos ter ali a questão dos ex-escravos que estão marginalizados, então a gente começa a ter vários crimes por conta da escravidão, como eu já falei para vocês, é decretado, né, o fim da escravidão, só que os negros, os escravos, foram jogados aí, ó, beleza, você não é mais escravo, vai lá e se vira, e aí eles, onde vai surgir cortiços, né, como isso aí já vem lá no naturalismo do Aloysio Azevedo, começa a surgir cortiços, fomentar vários grupos que vão se tornar as favelas de hoje em dia. Então, essa exclusão que eles têm, esse tratamento que eles têm, acaba levando eles à marginalização para eles poderem sobreviver, ok? Mediante a isso, a gente tem a imigração e a exploração desses imigrantes, aquela velha história, né, dos coronéis que pegavam imigrantes com promessas de que eles iriam ser bem cuidados, teriam uma oportunidade de vida aqui bem grande no nosso país, e na verdade não, eles eram escravizados, né, condenados a pagarem juros muito altos, né, que os coronéis faziam, vem para cá, eu pago sua passagem, pago sua moradia, traz sua família, você vai viver aqui, vai trabalhar, vai ganhar bem, vai ter uma vida. Só que quando ele chegava aqui, o custo era extremamente alto, ele trabalhava e não conseguia pagar a sua dívida e ficava, de uma certa forma, escravizado, tá? E a grande política que reinava nesse momento, né, que é importante guardarmos, é a política do café com leite, ok? Aquela política lá onde apenas Rio, São Paulo governavam, tá? Então tinha aquela alternância, né? Uma vez era governador de São Paulo, né? Depois era o estado de Minas Gerais. Então ficava ali em Minas, São Paulo, política de café com leite, ok? Então, esse era um contexto histórico bem conturbado, fora que nós vamos ter ali a Revolução de 30, né, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que vai afetar também aqui a agricultura no nosso país, principalmente o café, que é a nossa principal fonte de exportação. Então, assim, é um período bem conturbado, né, jovens? E no meio artístico não seria diferente, tá? E a Semana de Arte Moderna, que é onde tem essa revolução, vai trazer os principais ideais desse modernismo. O que é importante guardarmos? Os modernistas, eles vão pregar um rompimento, então eles fazem muita crítica em relação ao parnasianismo, aquele conceito mais clássico que a gente estudou ano passado, Olavo Bilac e tudo mais. Então eles rompem isso, eles fazem crítica, a gente pode perceber em vários poemas uma certa crítica ao parnasianismo, tá? Que eles faziam de fato. Eles pregavam uma inovação, você olhar para frente, você pensar sempre na modernidade da coisa. Então não se atrelar às questões do passado, ter uma liberdade de produção, tá? Usavam da ironia também para isso, né? Da crítica, como eu já falei para vocês. Os modernistas, eles tinham também como grande tendência a variedade, né, dos contextos artísticos, então eles não atrelavam só a um único meio de produção, eles trabalhavam de todas as formas, como drama, como lírico e como o épico, né, que vai ser a prosa também. Eles tinham essa liberdade. Alguns tinham até uma questão mais
agressiva, vamos dizer assim, dessa forma, né? Uma questão mais, vamos dizer, ativa, né? Como vai ser o caso do Oswald de Andrade, pregavam por essa renovação artística aí, junto com uma renovação da linguagem também, né? E também fazer uma certa oposição junto ao paganismo com o academicismo, né? A questão da academia e tudo mais. E de uma certa forma, pessoal, eles valorizavam a simplicidade, tá? Eles queriam ali o cotidiano, né? Trazer o cotidiano, uma valorização ali do simples, sabe? Da rotina das pessoas. Então esses eram os principais elementos, né? Que os modernistas eles iam trazer, né? Essa coisa, uma mudança, renovação, oposição a esses parnasianos, tudo isso que eu falei para vocês, tá? Lembrando que eu tenho, quem tiver dúvida, as aulas passadas estão salvas aqui no YouTube, basta vocês irem lá que está mais aprofundado. Bom, pois bem, desses autores, né, nessa primeira fase do modernismo, que aí então nós vamos dividir em 3 pontos o modernismo, né? 1922, depois 1930 e 1945, né, as 3 fases do modernismo. A primeira fase, que é o que vai cair na prova, o que a gente estudou, nós temos 3 grandes nomes que nós temos que estudar, guardar, né? Eu já falei com vocês. É o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e o Manuel Bandeira. O Oswald de Andrade e o Mário de Andrade, apesar de terem o mesmo sobrenome aí, Andrade, não são parentes, tá? É importante guardar isso, tem muita gente que confunde, tá bom? Vamos lá. O Oswald de Andrade, pessoal, ele vai ser aquele que vai ser o mais enérgico dos 3. Ele vai ser, então, o mais ativista, né? Ele vai ter um viés mais comunista, ali, socialista, vamos dizer assim, né? Muito mais enfático. Então, ele vai ser mais polêmico, ele vai ser mais crítico, ele vai ter ali um ataque muito mais profundo ali em relação a esse aspecto de mudança, ok? Ele era polêmico, ele era irônico, né? Então, ele tem todo esse viés assim mais de ativismo mesmo, que é o que o comunismo ele tem como essência, né, a atividade, mas da forma mais extrema, né, mais radicalizada, ok? Obviamente, quando eu falo que o comunismo tem isso, é viés do comunismo que até então a gente viu na época, né, na Revolução Russa e tudo mais, porque, diga-se de passagem, um comentário à parte, nós nunca tivemos um governo comunista no mundo exatamente ao viés comunista, tá? Aí vocês têm que se aturar um pouquinho o que é o socialismo e o que é o comunismo. Nunca foi implementado de fato no mundo o comunismo, ok? Só um comentário à parte aí, mas isso é um fato, beleza? Mesmo os países que se dizem comunistas, nunca teve ao pé da letra o comunismo em si, tá bom? Só para dizer aí a parte. Bom, mas o Oswald de Andrade, então ele vai ter essa principal referência aí, tá? A gente vai ter ele como a sua principal obra, Os Condenados, tá bom? Que vai ser um romance, ok? Que ele vai produzir. Além disso, ele vai ser influente naquele Manifesto para o Brasil, não sei se vocês vão lembrar, né? Ele vai, onde esse manifesto trazia todas essas questões aí críticas, né, de gozação ao passado, tudo mais, a querer a mudança, certo? E o Oswald vai ter uma coisa importante também, que ele vai ser dramaturgo, tá? Então ele vai escrever poemas, ok? E também vai escrever peças de teatro, tá bom? Então essas peças, dramaturgia que o Oswald de Andrade esquece também são muito marcantes. No livro que eu falei, na aula que eu falei com vocês, eu trago alguns poemas dele, dá uma olhadinha lá, mas é importante guardarmos essa essência dele, essa característica dele, tá? E algumas curiosidades também, como é que ele se relacionou com a Tarsila do Amaral, ficou casado com ela por muito tempo, etc, tá? Bom, já o Mário de Andrade, pessoal, o Mário de Andrade ele não vai ter a mesma ênfase, né, o mesmo ativismo, apesar de serem amigos, né, do Oswald de Andrade, mas o Mário de Andrade ele vai ter uma coisa mais um ativismo, até pode ser um ativismo assim, só que é só da cultura. Então ele vai querer uma questão mais cultural, uma mudança mais folclorista, tanto que ele vai trabalhar ali uma questão do indígena, só que trazendo esse indígena, não como romântico trazido, é muito importante. O romantismo tinha uma ideia do indígena, né, de valorizar o índio, né, de aquele nacionalismo como referência do índio. Já o Mário de Andrade não, ele vai trazer um índio à modernidade, a querer trazer os costumes modernos e tudo mais, né, uma inovação nesse primeiro ponto, ok? A principal obra do Mário de Andrade é Macunaíma, que é uma obra obrigatória, vocês têm que ler Macunaíma, ele traz o retrato do homem brasileiro, né, a nossa
miscigenação do negro, do índio, do branco, dos europeus. Então, Macunaíma é uma das principais obras, tem que ser lida, tem que ser compreendida, tá bom? Aquela questão do caráter, né? O herói sem caráter que o Macunaíma traz, muito importante que vocês conheçam, tá? E tá sempre caindo aí nos vestibulares, então fica a dica aí, leiam para vocês compreenderem bem, é uma obra bem gostosa de ser entendida, tá bom? Ele escreveu alguns poemas também, obviamente, né? A parte lírica era sempre muito presente nos autores, mas isso é o mais importante, né? Guardarmos do Mário de Andrade, né? A sua obra, Macunaíma, é muito importante. Essa questão em relação à cultura, à identidade, à modernidade, ao avanço moderno em relação à questão mais cultural, folclórica e tudo mais. Beleza? E por fim, nós tivemos então o grande Manuel Bandeira, tá? Esse que eu falei bastante dele, porque ele tá entre os principais poetas, né, da nossa geração, junto com Gregório de Matos, lá do Barroco, né, com Vinícius de Moraes, com Drummond, né, que nós vamos falar ainda sobre ele. O Manuel Bandeira está presente, tá? O Manuel Bandeira a gente tem que guardar que ele tinha uma doença, né? Ele viveu a vida toda dele com tuberculose desde a juventude, e isso vai ser importante nas suas produções. Ele vai escrever sobre essa doença, né, do Manuel Bandeira, sobre tuberculose nos seus poemas. Importante guardar sobre isso, essa influência que vai ter. Vai trazer para ele um certo pessimismo também. Tanto é que nós vamos dividir a sua obra em 3 momentos, né? A gente tem o Manuel Bandeira ali pós o simbolismo, né? Ali quase chegando na semana de 22, né? Uma fase ali entre o parnasianismo e entre o pré-modernismo ali, onde ele já vai ter um pensamento, né, uma certa influência simbolista, né? Por isso aquele pessimismo, tá bom? E também um pouco de uma influência parnasiana, apesar de que ele já começa a ter uma certa visão crítica, né? Isso ele era muito novo, tá, pessoal, quando ele tinha isso. Então, morte, angústia era mais presente por conta do simbolismo e também da doença nessa primeira fase dele, tá bom? Aí nós vamos ter a segunda fase, que já é a fase modernista, onde ele está presente na Semana de Arte Moderna. E aí nessa fase ele já tem com ele os ideais modernistas, a crítica ao parnasianismo dele já é presente, né, já é visível, né, na sua poesia. Entre outras mudanças ali da estética também já é bem perceptível. Apesar de que é importante guardar isso, ele nunca abandonou essa visão da doença, né? Ele sempre vai ter uma certa questão ali sobre o existencialismo, não o existencialismo do Jean-Paul Sartre, tá? Mas ele tem uma certa essência sobre isso, ok? E por fim, nós temos a terceira fase, e aí nessa terceira fase já é uma fase mais madura, né? Ele já compreende tudo que ele viveu, já tem uma visão mais clara sobre isso. Então ele já tem uma produção mais cotidiana, mais simples, voltada ali a simples. Ele entende que a vida ela parte para uma simplicidade. Como vocês puderam ver num vídeo que eu reservei para vocês, mostra ele declamando um poema, né, e vivendo uma vida super simples. Então ele vai atrelar por esse cotidiano, por essa simplicidade, né, também trazendo um bom humor, né, uma questão bem humorista na sua poesia e crítica à sociedade da época, que era sempre muito presente entre todos os autores desse período modernista, ok? Aí nós teve uma aula que eu falei dele, eu trouxe alguns poemas, vale muito a pena a gente ver outros poemas dele também, tá? Além dos mais famosos, né? Os Sapos, o Bicho, que estão sempre aí caindo nos vestibulares, né? A Passárgada é um outro poema muito interessante também dele, enfim. Mas esses vão ser então os 3 principais nomes e que conjuram aí essa primeira fase do modernismo que vale a pena vocês guardarem. Tá bom, turma? Então é isso, essa aula é mais uma revisão aí, falei de bastante coisinha, retomando aí de uma forma mais clara, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, mandem no Connect, mandem no nosso grupo de literatura do WhatsApp ou deixem nos comentários do vídeo que eu respondo, tá bom? Mas vai ser isso que vai cair na prova, eu vou cobrar toda essa essência aí. Deem mais uma lida nessas obras, esses autores, deem uma pesquisada. Aquele documentário, eu espero que vocês tenham assistido, que é muito bom, apesar de ser um pouco longo assim, dá para assistir tranquilamente comendo uma pipoca ali, mas ele traz bastante essência do que foi essa primeira fase do modernismo, tá bom? Importantíssimo vocês conhecerem bem, porque como eu já falei, modernismo ali, do romantismo até o modernismo, né, é o que mais cai. Então, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo é o que mais cai, tá, em literatura, nos vestibulares e também no Enem é o que mais são cobrado. Então tem que conhecer bem, galerinha, beleza? Grande abraço para vocês aí. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê. Até a próxima.
Valeu.